Fala pessoal, beleza? 10 questões então sobre administração pública na Constituição Federal. Vocês vão ver que são questões aí que não buscam testar, né, de forma muito complexa o conhecimento de vocês. Eu separei algumas questões que visam revisar aquilo que a gente já aprendeu, né? Obviamente algumas vão ser um pouco mais difíceis, outras um pouco mais fáceis, mas o objetivo principal aqui dessa resolução de questões é revisar tudo aquilo que a gente viu em 4 partes no capítulo 7 do título 3 da nossa Constituição Federal, que fala da administração pública. Bora lá? A primeira questão está na tela, a questão de número 1. Ela fala lá dos cargos em comissão ou das funções de confiança. Olha só, segundo dispõe a literalidade do artigo 37, no inciso 5 da Constituição Federal, as funções de confiança e os cargos em comissão destinam-se exclusivamente ao exercício de funções de... Lembra lá, pessoal? É DCA. Por que DCA? Direção, chefia e assessoramento. Direção tem, organização tem, assessoramento tem, ó. Direção tem e assessoramento tem. Mas aqui, ó, chefia, tá? Não é organização. Então seria direção, chefia e assessoramento o gabarito, né? Mas organização não faz parte. Então apenas 1 e 3 estão corretas, logo o gabarito letra D aí. Fechou? Bora lá, questão de número 2, questão bem tranquila também, que ela fala do teto dos vencimentos. Não é o teto da remuneração, nem o teto dos subsídios, é o dos vencimentos. E aí, dos vencimentos, a gente sabe que tem a ver com os poderes, né? Que fala assim, ó, os vencimentos, tá? Os vencimentos, não é subsídio, não é remuneração. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão, olha só, certinho, ó, não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Executivo, ok? Então, o gabarito, letra D, não tem muito o que se falar dessa questão. É só lembrar lá a ordem dos poderes, né, que é legislativo, judiciário, não pode ser superior aos do executivo. E não é vencimento, e não é remuneração nem subsídio. O correto é vencimento, porque remuneração e subsídio a gente sabe nos tetos lá por aquela tabelinha lá, âmbito da União, que seria os ministros do STF, âmbito dos estados, que a gente divide nos 3 poderes, e âmbito dos municípios, o prefeito, ok? Aqui a gente está falando do teto dos vencimentos, que é aí o poder executivo. Bora lá? Questão de número 3. A Nair, né? Nair, servidora pública, ocupante de cargo de provimento efetivo, ou seja, ela fez concurso, logrou ser eleita, né? Logrou ser eleita vereadora no município em que é domiciliada, certo? Então, o que acontece, pessoal? Ela fez concurso, ela ocupa um cargo de provimento efetivo, tá? Provimento efetivo não é o provimento em comissão, e ela quer ser política. E aí ela se candidatou e conseguiu se eleger a vereadora. E aí a gente sabe, né? Eu até fiz uma questão para vocês, é possível eu exercer um cargo político sendo concursado, sendo servidor público? É possível, só que dependendo do nível daquele cargo eletivo lá, vai ocorrer uma das consequências. E aí, ela se candidatou e se elegeu como vereadora. Vereadora, a gente sabe que existem 2 possibilidades. Se houver compatibilidade de horários, ela pode acumular com o cargo lá em que ela fez concurso. Se não houver compatibilidade de horários, ela pula para a regra do prefeito, ou seja, ela será afastada e vai optar por uma das remunerações, ok? Então, vamos lá, né? O que pede o enunciado também, aí, o restante do enunciado? Preocupada com a possibilidade de conciliar, ou seja, ocupar os dois, né, conciliar o cargo público com a vereança, analisou os balizamentos estabelecidos pela Constituição da República Federativa do Brasil, tendo concluído corretamente que a. Deve ser afastada do cargo de provimento efetivo durante um mandato. Vamos ver, né? Vamos ver as outras, né, pessoal? Deve optar por um ou outro, pois a acumulação de cargos públicos é vedada. Nem sempre, pessoal, se houver a compatibilidade de horários, é possível, neste caso, tá, ela manter os dois aí. C. Deve receber a contraprestação estipendial, ou seja, remuneração, tá? Isso aqui é coisa da banca aí, mas é a mesma coisa que a remuneração. Correspondente a ambos, caso acumule os cargos. Então, a princípio, aqui está o nosso gabarito. D. Pode acumular ambos os cargos, caso tenha obtido a estabilidade no cargo de provimento efetivo. Pessoal, mesmo que ela não tenha adquirido a estabilidade, ela ainda assim pode acumular os 2 cargos, tá? Então, aqui trouxe um critério aí que não está presente lá na nossa Constituição Federal. E tem o direito subjetivo a acumular os 2 cargos, independentemente do cumprimento de qualquer requisito específico. Não. Qual é o requisito específico? Aquilo lá que a gente chama de compatibilidade de horários. Ela tem que ter como, né, cumprir as determinações lá dos 2 cargos, seja ele do cargo de provimento efetivo ou do cargo eletivo. Então tem um requisito específico, sim, compatibilidade
de horários. Portanto, o gabarito da questão 3 é a letra C mesmo, né? Deve receber a remuneração correspondente a ambos, caso acumule os cargos. E qual a situação que ela pode acumular os dois cargos aí, o cargo de provimento efetivo e o cargo eletivo, mandato eletivo aí, se houver compatibilidade de horários. Aí sim, ela acumula a bufunfa, beleza? Letra C, gabarito da questão 3. Bora para a questão 4, que fala assim, ó, a remuneração dos servidores públicos será alterada por... Quando falar remuneração, quando falar o subsídio dos servidores públicos, somente pode ser alterada por lei específica. É uma das 4 situações que eu falei para vocês no último quadrinho da nossa última parte, da parte 4 lá, no finalzinho, antes de terminar o bloco 4 lá, eu falei para vocês, olha, isso aqui, ó, os seguintes termos, lei específica, só aparecem 4 vezes no capítulo 7 do título 3, que fala da administração pública, certo? Então é lá quando fala da greve, quando fala da alteração da remuneração dos subsídios dos servidores, quando fala do que mais, pessoal, lá dos pensionistas, dos servidores militares estaduais, e a terceira me fugiu aí, na criação de autarquias ou autorização, né, para a criação de empresa pública, sociedade de economia mista e fundações públicas, certo? Só nesses 4 casos aí podem aparecer os seguintes termos, lei específica. E é por isso que eu coloquei essa questão de número 4 para vocês. A remuneração dos servidores públicos poderá ser alterada somente por lei específica. O que é lei específica? Uma lei ordinária que trata somente daquilo ali, ok? Então 4, letra C, também 5, né? A Constituição Federal de 1988 prevê a estabilidade dos servidores nomeados para cargos de provimento efetivo. Por quê? Porque o provimento em comissão, né, o cargo em comissão, não tem estabilidade, em virtude de concurso público. Imediatamente após a sua nomeação para o cargo. Não, porque a gente vai entrar no cargo, ou seja, a gente vai ser nomeado, vai tomar posse, vai entrar em exercício, quando tu entrar em exercício começa a contar um prazo, o prazo de 3 anos. E esse prazo de 3 anos a gente chama de estágio probatório. Então não é imediatamente após a nomeação, tu vai passar pelo estágio probatório, depois do estágio probatório tu sim, tu te torna estável. Qual é o período do estágio probatório, pessoal? 3 anos, tá? Então letra D, o nosso gabarito aí, ó, letra D, após 3 anos de efetivo exercício de suas atividades. Então, bora lá, questão 6, né? Quais os princípios básicos da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição Federal? É o limpe a bunda, limpe a casa, limpe qualquer coisa, tá? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O que você tem que lembrar também? Que isso aqui, esses princípios aqui são os princípios que estão previstos, que estão expressos, explícitos na Constituição Federal, ou seja, estão escritos. A gente não trabalha aqui no estudo do artigo 37 da Constituição Federal, os princípios implícitos, aqueles que são subentendidos. Isso aí, esses princípios aí a gente vai trabalhar lá no direito administrativo, num bloco que fala somente disso aí. Então, indisponibilidade do serviço público, supremacia do interesse público sobre o particular, todos esses outros princípios implícitos, a gente trabalha lá, em outro lugar, em outro momento, lá no direito administrativo. Aqui a gente trabalha no artigo 37 somente os princípios explícitos, expressos, ou seja, que estão escritos no texto. E os que estão escritos no texto são esses 5 aqui, ó: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que foi o último princípio. Então, vamos ver, ó: legalidade, legitimidade não tem, moralidade tem, transparência não tem, o que tem é publicidade e eficácia também não tem, tá, pessoal? É parecido, mas é eficiência. Legalidade, sim. Impessoalidade, sim. Moralidade, sim. Publicidade, sim. E eficiência. Então, gabarito, letra B. Vamos ver o que tem de errado nas outras, né? Legalidade, imparcialidade. Imparcialidade pode vir a ser confundido com impessoalidade e pode ser um dos seus braços aí da impessoalidade. Mas não, o termo correto, impessoalidade, certo? Probidade, também não, tá, pessoal? Probidade também não. Publicidade, sim. E economicidade pode ter a ver com eficiência, mas o princípio correto é eficiência. Legalidade? Sim. Igualdade? Não. Igualdade está lá no artigo 5º. Finalidade? Finalidade, pessoal, é um dos princípios, mas não é expresso, é implícito, certo? Então, não é um princípio que está escrito no texto da Constituição Federal. Publicidade? Sim. Qualidade? Também não. Qualidade tem a ver com eficiência, mas o nome correto é eficiência. Então decora aí, né? LIMP. Escreve 1000 vezes esse LIMP aí, tu não pode errar a questão do LIMP. Se tu errar a questão do LIMP, tu... não, passou. Já era, pessoal. 6, letra B, o gabarito.
Questão 7 está na tela aí. Bora lá. Considerando-se a Constituição Federal, em relação à administração pública, marque C para as certas e E para as erradas. E, após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta, e aí, marca lá embaixo, né? Qual é o gabarito correto aí. Mas não interessa muito o que pede lá, até me perdi no enunciado aí. Mas vamos lá. O prazo de validade do concurso público será de até 4 anos, prorrogável uma vez por igual período. É prorrogável uma vez, é por igual período, mas não é de 4 anos o prazo inicial, pessoal. É de até 2 anos. Então, até 2 anos. Por que tem que colocar o até aqui na frente? Porque a banca pode dizer que é de 2 anos. Não é de 2 anos, é de até 2 anos. Por quê? Até dei alguns exemplos para vocês. Se a administração pública quiser fazer um concurso com um prazo inferior de 1 ano, de 6 meses, de 3 meses, como já aconteceu aí, salvo engano, na Polícia Rodoviária Federal, ela faz. O prazo máximo é de até 2 anos. Se for prorrogado, pode ser prorrogado uma vez só. Por quanto tempo? Por igual período. Se for 2 anos o prazo inicial, é mais 2. Se for 1 ano o prazo inicial, é mais 1. Se for 6 meses, é mais 6 meses. Se for 1 mês, é mais 1 mês, certo? Então, fechamos. F, tá? Ou errada, na verdade, né? Errada a primeira assertiva. Vou apagar tudo aqui para não confundir. A segunda, é garantido ao servidor público militar o direito à livre associação sindical. Militar não pode se sindicalizar. Militar pode se associar. Eles têm associações, eles não têm sindicatos. Então, a disposição correta prevista lá no artigo, num dos incisos do artigo 37 da nossa Constituição Federal, ela diz assim, ó, é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical e não ao militar. Então, errada também. E a última, a lei reservará percentual dos cargos em empregos públicos para os PCDs, né? PCDs, pessoas portadoras de deficiência, e definirá seus critérios, os critérios de sua admissão. Então, isso aqui está tudo correto de acordo com a Constituição Federal. Então, E, C, vamos ver onde é que está, E, C aqui, ó, letra E na questão 7. 8 está na tela, fala da estabilidade. Bora lá. A estabilidade no serviço público é garantida, tá? É garantida, de emprego ao servidor público. Vamos ler de novo aqui, tá, pessoal? Me perdi aqui porque eu estava verificando no meu microfone se está tudo certo. Mas acho que tá tudo certo. Então vamos lá. A estabilidade no servidor público, no serviço público, é a garantia de emprego ao servidor público após um determinado período de tempo. Sim, estágio probatório. Seu maior objetivo é garantir a continuidade do serviço, protegendo o servidor e o estado de práticas de um ou outro governado em detrimento ao interesse público, né? Isso garante a impessoalidade ao trabalho público, isenta de opiniões partidárias e pressões políticas. Sobre a estabilidade dos servidores, assinale a alternativa correta. Bora lá. Né? Tá tudo certo aí com a gravação. Bora lá. O servidor público estável jamais perderá o seu cargo. Pode marcar incorreto aí, pode marcar um X aí. A primeira está errada. Por quê? Porque ele pode perder o seu cargo, sim, mesmo que estável. E mediante 3 situações. A primeira, sentença, vamos ver se a gente lembra. Sentença judicial transitada e julgada. A segunda, procedimento administrativo. E a terceira, procedimento de avaliação periódica. Certo? Que a gente não existe, e que não se aplica na prática, porque não existe ainda aquela lei complementar federal lá, aquela lei complementar, na verdade, que verifique aí, que regule esse procedimento de avaliação periódica de desempenho, certo? Mas é possível perder o seu cargo, sim, aquele servidor público estável? É possível, mas só mediante essas 3 situações previstas na Constituição Federal. Então, A, errada, né? B, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade. Sim. Com remuneração integral? Não, pessoal, é com a remuneração proporcional ao tempo de serviço até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Então lembra que eu te dei o exemplo lá, o servidor fez o concurso lá para datilografista, aquele troço não serve para nada, extinguir o cargo dele. Só que a extinção, ela não gera demissão, não pode ser mandado embora, porque o servidor estável só pode ser mandado embora por uma das 3 hipóteses que a gente falou anteriormente. O que acontece se o cargo dele for extinto? Ele vai ser deixado em disponibilidade, ou seja, ele fica em casa, com as pernas para cima, tomando um chocolate quente, um matezinho lá e olhando a Netflix. E ele fica ganhando 100% do salário que ele ganhava quando estava trabalhando? Não, ele fica ganhando equivalente à remuneração proporcional ao tempo de serviço que ele trabalhou. Se ele trabalhou 50% do tempo que ele teria para se aposentar com a remuneração integral, ele vai ganhar 50%. Se ele trabalhou já 30% do tempo que ele precisaria lá para se aposentar com a remuneração integral, ele vai ganhar 30%, certo? Então é remuneração proporcional, até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Mas lembrar
que essa possibilidade aí de disponibilidade é só para o servidor estável. O que não tem estabilidade já era, pode até mesmo ser mandado embora. C. Como condição para aquisição de estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Exatamente como diz um dos parágrafos lá, não lembro qual o parágrafo, mas tem um parágrafo que fala exatamente esse texto aqui, num dos artigos aí que falam da administração pública, certo? Então tem que sim passar por uma avaliação especial, certo? Para adquirir a tua estabilidade. D. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável, ele não poderá ser reintegrado. Pessoal, ele deverá ser reintegrado. Se ele conseguir provar na justiça que uma daquelas 3 formas lá aplicadas demitiram ele e que essa demissão foi injusta e ele entrou na justiça contra a administração pública e ele conseguiu provar que aquela demissão foi injusta, ele vai sim ser reintegrado. E aquela pessoa que está sentada na mesa dele, lá na cadeira dele, na frente da mesa dele, vai para outro lugar se ela for estável. Beleza? Então, D está incorreta ao dizer que ele não poderá ser reintegrado, ele deverá ser reintegrado. E são estáveis após 2 anos de efetivo, 3 anos, tá? 3 anos de efetivo exercício, servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Aí sim estaria correto, mas não 2 anos, tá, pessoal? 2 anos, estava presente na Constituição Federal? Sim, mas lá quando ela saiu em 1988. A partir daí ela já foi alterada e hoje o prazo que se tem do estágio probatório é 3 anos. 3 anos, não confunde. Então, questão de número 8, letra C, o gabarito. 9. A 9 fala sobre a possibilidade de acumulação de cargos públicos. Então, qual é a regra? É vedada, tá? Então, é proibida a acumulação de cargos públicos. Tem exceção? Tem. 3. Então, a gente lembra lá, 2 de professor, 2 de professor, né? 1 de professor com técnico e científico ou 2 da saúde com profissões regulamentadas. E aí, vamos para a questão para tentar desembaraçar esse negócio aí. No município de Camaçari, Camaçari, né? Estão vagos os cargos públicos A, B, C, D e E, descritos a seguir. Então, o A é professor universitário, o B é cargo técnico, o C é cargo científico, o D é cargo técnico também, o E é científico. A maioria, técnico ou científico, só tem um de professor. E aí, nos pergunta a questão, ó, nessa situação hipotética, havendo compatibilidade de horários, nos termos da Constituição Federal de 1988, observado o teto remuneratório previsto condicionalmente, poderão ser acumulados os cargos. E aí a gente tem que saber. Lembrar, ó, 2, tá? Quando é que a gente pode acumular? 2 de prof, 1 de prof mais 1 técnico ou científico e 2 da área da saúde com profissões regulamentadas, tá? São essas as únicas 3 hipóteses de acumulação válida aí de cargo público, ok? Então vamos lá. Alternativa A, C e E. C é um científico, E científico. Tem como ser 2 científico? Não tem, tá, pessoal? Não tem. É um científico, técnico científico, com um de professor. 2 científico não tem. Vamos lá. Então, A incorreta. B. B é B e C, né? B e C. B, vamos ver o que é B. B é técnico e o C é científico. Tem como ser 2, né? Sendo um técnico e um científico? Não. Tem que ser um de professor mais um de técnico ou científico. Mas um técnico e um científico não tem como ser. Então, B incorreta também. C e D. O que seria o C? C é científico, D técnico. Mesma situação da alternativa anterior. B e D. B é técnico e D é técnico também. 2 de técnico não tem como, tá, pessoal? Só pode ser a alternativa E, né? Vamos ver, A e B. A é professor, B é técnico, né? Então, aí pode. Entra nessa hipótese aqui, ó. 1 de professor com um técnico ou um científico. Ok? Então, gabarito da questão 9. Deixa eu marcar direitinho aqui. Letra E, tá, pessoal? E aí, a gente vai para a última questão, que fala da possibilidade de mandar um servidor estável, que já adquiriu a estabilidade, já passou pelo estágio probatório de 3 anos dele, lá, embora da administração pública. E aí, vamos lá, questão 10, vamos resolver aí, se livrar de vez, né, desse título 3 da nossa Constituição Federal. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Ponto. É isso aí. Tal servidor, conforme a Constituição Federal da República, só perderá o cargo em algumas condições, e a gente sabe que são 3, né? Nesse contexto, analise as situações a seguir. 1. Em virtude de sentença judicial. Qualquer sentença judicial? Não, tem que ser transitada em julgado. Então, tudo certo aqui na alternativa, na primeira assertiva. 2.
mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Olha só, não é qualquer processo administrativo, tem que ser assegurada ampla defesa. Se não for assegurada ampla defesa, esse processo administrativo é inválido. Mas aqui está tudo certo, tá? E 3, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, assegurada também a ampla defesa. Isso aqui no mundo das ideias, no mundo teórico, tá certo, na prática não se aplica, mas é de acordo com a Constituição Federal. Aqui, ó, tá o servidor conforme a Constituição Federal. Então, tudo certo, né? São situações em que o servidor poderá perder o cargo, as 3. Então, por isso, gabarito letra D. Fechamos, né, a resolução de questões do capítulo 7, do título 3 da nossa Constituição Federal de 1988. Então a gente vai para os próximos vídeos, para as próximas etapas, se tu tem previstas no teu edital ou no teu futuro cargo público aí, a cobrança desse título, cobrança do próximo título, título 4 da Constituição Federal, tu dá continuidade com a gente, então, aqui no estudo da nossa belíssima Constituição Federal de 1988. O gabarito está na tela para vocês, quem quiser tirar print, tira, quem quiser tirar print sem a minha cara feia, pode tirar print, tirei aí. Então, fechou, pessoal. Muito obrigado. Prof.Christian de Goncalves, o Projeto Polícia Gaúcha. Esse capítulo, na verdade, é muito grande. Se surgir qualquer dúvida relacionada a ele, pode mandar lá em qualquer uma das redes sociais que eu vou responder assim que possível. Valeu, pessoal. Espero que eu tenha conseguido ajudá-los. Qualquer dúvida que surgir, pode me chamar. Lembro mais uma vez, né, o que é o óbvio tem que ser dito mais de uma vez. A gente não viu todas as disposições do capítulo 7 aqui nos nossos 4 blocos, seria humanamente impossível e didaticamente também. Tá? Ficaria algo muito extenso, muito chato aí para os alunos acompanharem, certo? Então a gente viu aquilo que é mais recorrente em prova. Então fica como tema de casa aí para vocês. O material está disponibilizado em PDF, que vocês acompanhem também, né? Não percam pontos aí na prova de vocês, questões na prova de vocês, porque vocês não fizeram a leitura na íntegra da lei fria, lá da Constituição fria, ou seja, do texto da Constituição, certo? Então, muito obrigado a todos por mais essa aprendizagem aqui, por mais esse momento aqui de aprendizagem comigo, e qualquer coisa estou à disposição. Valeu, um abraço aí, força e honra.